Eu tenho que falar a sua palavra. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Então usa minha boca, fala comigo. E daí vem ele e dá sonho. Como deu um sonho naquela igreja a qual eu entrei, naquele Senhor, você vai fazer isso comigo? Eu vou ficar de banco, meu Senhor. Eu vou ficar de banco por causa disso, Deus. Deus mostrou as mulheres e homens nessa terra, mas é mulheres, entrando na igreja com aquela sandalhona, saltão grandão, sabe, desfilando, não quero dizer com roupas sensacionais, não, irmãos, não é isso não é isso. Entrou na igreja com aquela sandália, bem vestida, e andando no salto, e escrito na sandália delas, luxúria. Isto é a igreja. E eu, na hora que eu estava pregando, eu tive que anunciar isso aí. Rendeu para mim só 1 ano de banco. 1 ano de banco. Sem falar nada. Ah, você vai ficar de banco. Não falaram nada, não. Ganharam, eu fiquei de banco 1 ano, sem falar a palavra de Deus. Está entendendo? E outro sonho. O Senhor deu um sonho para mim, o qual o Espírito Santo de Deus na terra, o que Deus mostra para mim, é a revelação profética, irmãos. Dizem os homens aí na terra que não existe mais profeta canônicos. Pode não existir para você. Eu fui chamado sim pelo Senhor. E todas as revelações que eu tive da parte de Deus, irmãos, é profeta canônico. Se quiser me chamar de profeta canônico, pode chamar. Que aqueles profetas que do passado eram os profetas canônicos que habitaram na terra. Tá bom? E muitas das vezes, irmãos, Deus tem que usar os loucos mesmo nessa terra aqui. Tem que ser pessoas que não têm medo, que não têm vergonha para falar as coisas de Deus. Não é qualquer um não. Viu? Você acha que alguém da geração de Noé ia anunciar, Deus vai destruir esse mundo? Nenhum deles ia. Ninguém. Deus olhou sobre a face da terra. Só viu Noé como justo. Não é que Noé era melhor que os outros. Não, Noé não era melhor que os outros. Noé eram escolhidos pelo Senhor desde o ventre para fazer a missão que tinha que ser feita. Assim somos nós. Tem coisas que pode pôr 1 milhão de homens para falar palavras e ele vai desviar a palavra, mas ele não vai falar o que o Espírito manda falar. Viu? Um daqueles sonhos, cheguei até o homem de Deus e falei para ele: filho, eu tenho algo da parte do Senhor, você quer ouvir? Quero. Eu tive um sonho, o qual o Espírito Santo estava ali, a pomba no canto da igreja, ou templo, ou casa de oração. Se fosse Deus anunciar para nós, é casa de oração. Na casa de oração, tinha a pomba no cantinho. E assim, irmãos, ó. Essa asinha da bichinha ferida, uma asa ferida, e ela no canto, coagida. Eu falei assim: homem, sabe o que está acontecendo? Você viu, fulano errou na palavra. Quero ver quem é o varão que não erra na sua palavra. Você é Deus, eu sou Deus, nós somos Deus. Irmãos, isso é orgulho. As pessoas se confundem. Vai pensando que o pregador vai pregar e nunca vai errar uma palavrinha. Ei, irmãos, errar é humano. Errar é humano. Mas os homens acham que os homens são Deus e querem fazer dos homens. Não, tem que pregar, não pode errar. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Noé demorou 101 anos. Eu vou condenar o homem, pregador do evangelho, ou pregadora, porque ele errou 1 ano. Não, irmãos. Feche sua boca e deixe a palavra ser fluida. Você viu? Errou ali o fulano, a fulana. O fulano, o que é isso? Ô, irmãos, para de querer corrigir e achar que as pessoas... Não, tem que ser perfeita. Perfeito é Deus. Perfeito é Jesus Cristo. Perfeito é o soberano do céu. Aquele nunca errou. Aquele nunca falhou. Aquele nem em palavras errava. Em nada. Mas nós não somos o Espírito Santo. Tá bom?
Nós somos as semelhanças de Deus. Errar é humano, filhinha. E se você aí do outro lado for um pastor, um apóstolo, um bispo, um presbítero, ei, está na hora de abrir a sua mente e entender as coisas de Deus. Que aquela pomba no canto, eu falei para aquele homem de Deus, é o Espírito Santo. Ele está ferido dentro da igreja. Parece um cúmulo absurdo a gente falar isso, irmão. Você acha que vão aceitar essa palavra? Você imagina eu ou você falando para o nosso pastor ou para a nossa pastora que o Espírito de Deus está ferido dentro da igreja? Está com a asa machucada e coagido no canto? Quando o passarinho está com a asa machucada, ele não pode voar. Ele não pode voar. E naquele sonho, ele voava com uma asa e caía naquele lugar. Está ferido. Onde está o Espírito Santo? A liberdade na palavra. Se ele quiser curar através do pastor, ele cura. Se ele quiser curar através da irmãzinha que está sentada na cadeira, ele cura. Se ele quiser curar através da criança que está ali dentro do culto de 5, 6, 7 anos, ele usa a criança e cura. É do jeito dele, não meu nem o seu. Ei, deixa Deus guiar a terra pelo jeito dele, o Espírito Santo. Igrejas tomaram a rédea como se tomassem a rédea do Espírito Santo. Põem um cabresto como em cavalo e querem guiar o Espírito Santo. Ei, Senhor, para cá. Ó. Ei, pede o dízimo. Ei, Senhor. Não, aqui, ó. Vem para cá. Querem guiar o céu. Querem guiar o Espírito. E nenhum homem pode guiar o Espírito Santo, a não ser ele próprio. E como ali naquela revelação que Deus me deu, que o Espírito Santo estava ferido dentro da igreja. Quantas igrejas hoje na terra? Ei, homens, a igreja não é sua e nem minha. O corpo de Cristo é dele. Ei, ele é o dono da igreja. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não foi assim que Jesus falou para Saulo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, Yeshua HaMashiach. Homens, a igreja de Deus, como nos dias atuais que estamos vivendo e vendo na terra, homens, o acerto de conta chegou. O acerto de conta chegou. Homens pegam o microfone para político. Ei, aqui está. A igreja é sua e esse povo é seu. Meu Jesus Cristo. Você vai sentar diante do trono do rei. Aí você vai ver o que a igreja é sua, que a igreja era do político, corruptos, e que o povo também era dele. Você vai ver o chicote estralar na terra. Escreve o que eu estou falando para os corações. Irmãos, estou aqui, irmãos, anunciando o evangelho para nós. Como pode? Isso é o cúmulo do absurdo. Homens se fizeram loucos. E você sabe o que a Bíblia diz? Que os últimos tempos seria assim mesmo. A Bíblia fala que seria deste jeitinho. Olhar só para os seus umbigos, pensar só em si próprios e fazer das coisas de Deus como se fosse deles. Ais virás. Ele vai olhar no seu livro e vai falar: primeiro começarei o julgamento pela minha casa, começarei o julgamento pelos meus. Homens que louvaram, a Bíblia diz e fala: homens, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome anunciei o evangelho. Aí vem o Senhor. É Deus, viu, irmãos, falando, tá? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.